A minha playlist de cantoras mulheres vai de Marina a Whitney Houston. E nesse espetáculo, isso também acontece. Mas tudo isso envolto com outras histórias de mulheres tão fortes quanto. Quer saber do que eu tô falando? Então vem com a gente. E já estamos com as convidadas dessa semana aqui no nosso foyer. E eu vou começar apresentando elas para vocês. Não que precisem, porque a presença delas por si só é uma apresentação, mas vamos a ela. Então vamos começar por ela, que é atriz, cantora e compositora. Vai de mocinha e esposa a ladra de milhões. Com vocês, Eline Porto. Amei. Seja bem-vindo só um pouquinho, porque o currículo é extenso, mas a gente trouxe assim uma pitada. Gostei do que selecionaram. Muito bem, seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui. O Beto que fala de você em todos os episódios que ele já veio. Finalmente temos você. É isso, agora tem que bater o número de vindas dele, tá? Com certeza, já tô. Por favor. E passar. Minha meta, pode deixar. É isso. Então vamos a ela, que é atriz, cantora e bailarina. Ela vai do mundo de Oz à savana africana. Com vocês, Nayara Venâncio. Seja muito bem-vinda também. É um prazer te receber no nosso foyer. A gente que já queria você também há muito tempo e finalmente está aqui. Conseguimos encontrar essa agenda. Conseguimos, é uma honra estar aqui. Muito obrigada por me receber. Que isso, a honra é nossa. E vamos a ela, que é atriz, cantora e apresentadora. Moldada nos ritmos brasileiros, vai das boates ao sertão. Com vocês, Larissa Carneiro. Gostei, olha, da boate ao sertão. Foram longe. E agora também dá uma palhinha no universo da literatura brasileira, né? Exatamente. Olha, muito bem, tá uma loucura. Eu não sei como você está vivendo, tá bom? Com essas 1000 temporadas acontecendo junto, mas obrigada por isso. Imagina, Porque é um obrigada. deleite te ver no palco. Então, pra gente, podia ser de segunda a segunda. É isso, meninas. Sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. E vamos começar, então, o nosso bate-papo de hoje com um quadro que chama Vem cá, te conheço? É um quadro em que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês. Que a gente espera que vocês saibam de vocês mesmos. Já aconteceu de não saberem. Pode acontecer hoje, pode estar acontecendo. A gente não sabe se uma sabe sobre a outra. Isso vai ser legal, hein? Não é? Vai ser bom, vai ser bem legal. E a gente espera que vocês de casa aí saibam ou saibam parcialmente. Então, quem quer começar? Eita. Bonitas, né? Eu começo. Então, vamos começar com você, Larissa. A gente tem muitas coisas. Nosso time de pesquisadores vai longíssimo, tá? Adoro. Ele faz um time. Vocês viram aqui fora quando vocês entraram nos Sim. estúdios do Foyer. Aliás, tá lindo, gente. Gigantesco. Tá lindo aqui. Mas vamos lá. Temos muitas coisas por aqui. Mas eu gosto sempre de iniciar com uma palhinha sobre o começo da carreira. Talvez. Então, é verdade, vocês sabiam que a Larissa começou como dançarina de balé folclórico? E aí? Eu sabia. Eu não sabia. É isso mesmo? A gente Sim, acertou? acertou. Eu sabia. Eu sabia que tinha começado pela dança, Lari. Sim. Ironicamente, eu comecei pela dança. Ironicamente, eu falo assim, porque... enfim, a gente trabalhando com musical, tem que fazer de um tudo, né? Cantar, Sim, dançar, claro. atuar. Mas, aos 13 anos, eu comecei dançando num grupo de dança que se chamava Balé Folclórico Arte Popular de Fortaleza. E era frevo, samba, todas as danças brasileiras, dança de salão, inclusive com eles. Eu viajei para fora, morei na China, morei na Itália, participei de festival na França, na Bélgica. Prazer, Então- Larissa. Foi isso, assim, então minha vida dos 13 aos 19 era isso, fora do país, dançando, trabalhando, com dança. Tem história essa mulher. É, Não muita é? dança. E Tem aí, que fazer um folha só com essas viagens. Eu já. cada viagem, cada situação Tem uma né? história, né? Tem uma história, exatamente. E aí, sendo que assim, eu sou formada em artes cênicas, e eu falava, gente, eu amo dançar, que é uma coisa que eu sempre gostei, mas eu precisava também estar no teatro. E aí, o que eu faço? Aí foi quando eu me formei em artes cênicas, e aí comecei a direcionar mais a carreira pro lado do audiovisual, teatro musical, toda essa coisa. Mas eu comecei na dança. Que legal. Muito bom. Dançando. E chocante, né? Chocante, A gente é. descobriu, tipo assim, Chocante. você me jura? Não, Mas- e o fora, gente, toda de passista de samba, de frevo, forró. Não, é
Agora eu entendi você dançando ali no final. Mas sabe que às vezes eu esqueço, porque assim, são tantas demandas e vou até fazer uma pequena crítica aqui ao nosso teatro musical, porque a gente se utiliza pouquíssimo das danças brasileiras. E a gente tem uma riqueza cultural gigantesca, né? O nosso país é gigante, a gente tem muita cultura e a gente utiliza muito pouco. Então, essa é uma parte da minha vida que, por muito tempo aqui em São Paulo, eu esqueci. Eu esqueci que eu tinha, porque não me era demandado e, de certa forma, era até colocado como menos. Sei. Sabe? Porque a questão do clássico, fosse do balé ou do jazz, enfim, das coisas mais clássicas, eram sempre muito mais pedidas e muito mais queridas. E o popular era sempre colocado como menor, como rebaixado de alguma forma. Eu sentia isso, era um pouco velado, mas eu sentia isso. E aí, por um momento, eu comecei até a esquecer que eu dançava, que eu tinha tudo isso em mim e que faz parte. Então, até o grande encontro, trazendo... me fez relembrar e retomar muito dessa questão das raízes e do que é nosso, propriamente dito, assim, sabe? Então, gente, vamos fazer mais coisa brasileira. Não que seja ruim de fora, é excelente, mas que a gente tenha de tudo e que a gente possa valide o nosso também. E valide né? o nosso, que a gente tem falta de muita validação. coisa, muito lindo. E que a gente tem império de fora também, né? Exato, exatamente. Que a gente tem feito, a Eline tem um pouquinho disso também, a produção de temperar com um gostinho do que é nosso, né? Porque todo menino que vem, ele fala, os brasileiros, nossa, vocês têm uma energia, uma coisa. Então a gente tem muito a oferecer também. E a gente tem que lembrar justamente disso. Exato, da riqueza mesmo do nosso país, da nossa riqueza cultural que a gente já tem. Muito bem, e com isso acho que acertamos, começamos bem, né? Tranquilo. E agora, para qual das duas vamos? Pode ser eu, vamos lá. Eline, então, tá bom. Meu Deus. Vamos lá, A gente vai descobrir. bastante coisa também. Vamos começar com essa e a gente puxa para próxima, outra que encaixa com ela. Mas, Eline, você começou a atuar e vocês sabiam que foi com 12 anos? Com 12 anos eu era uma pequena meba. Eu realmente estava fazendo caderno de caligrafia. Uma loucura isso. Eu comecei teatro com 9 anos na escola e com 12 foi meu primeiro realmente projeto profissional, que foi o Gente Inocente, né? Que foi onde eu comecei. Era uma grande brincadeira, a gente se divertia muito, a gente fazia uma homenagem às grandes cantoras e grandes atrizes, né, da Globo, então Arlete Salles, enfim, tanta gente bacana que eu conheci ali. E foi muito legal porque fomentou, eu vi que era de fato isso que eu queria, né? Porque até então só estudava teatro, canto, mas eu não tinha tido a vivência, assim. E o Gente Inocente me abriu uma porta que eu falei, nossa, eu quero fazer isso pra minha vida, sabe? Então foi muito legal. Minha mãe me trazia muito pra São Paulo pra ver os musicais. Minha mãe é uma grande admiradora. Ela fala que ela é ótima pra ficar na plateia. Ela ama bater palmas, ela é dentista. Mas ela ama cultura, então ela sempre me trazia. E foi muito bacana. Eu sou uma pessoa que eu sou bem workaholic, sabe? A gente Gosto percebe. muito de trabalhar. Eu trabalho bastante. Desde pequenininha, eu sempre... E não foi uma coisa que minha mãe me botou, eu que fui atrás mesmo, que falava, tem esse curso, o que você acha? Tá bom. Eu tenho esse também, eu que ligava. Então, assim, minha mãe sempre me incentivou a ser uma pessoa bem independente, assim. Marcar médico, eu ligava, sabe? Tipo, essas coisas pra ter uma independência como mulher mesmo. Ela achava importante eu ser uma mulher independente. Então, assim, comecei bem novinha mesmo e nunca mais parei, assim. E aí você foi fazer cinema. Fui fazer cinema. Por quê? Porque eu trabalhei desde muito nova na TV, né? Depois eu apresentei o programa Sky, depois eu fui fazer Floribela, que foi um grande sucesso. E acabei pegando muita coisa em audiovisual e fazia muitos cursos por fora. Fiz teatro a minha vida toda, fiz muitos cursos de audiovisual. E eu queria muito entender o todo, sabe, do audiovisual. Eu queria muito... E eu tinha muita vontade de diversificar também, né? De estudar roteiro, estudar direção, que são coisas que eu flerto, que eu gosto muito. Então eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer cinema porque vai me englobar melhor a profissão em si, assim. Claro que artes cênicas é muito legal, mas eu queria ter um todo, a noção do todo. E isso me ajudou muito. Porque eu tive aulas de produção, eu tive aulas de câmera, eu tive aulas de tudo, de fotografia, de
enfim, de roteiro, né? E eu consegui fazer o meu primeiro curto, meu primeiro longo, né? Assim, escrever e estar perto de uma galera que pensava em arte e cinema e audiovisual o tempo inteiro. Então, isso eu falo que minha vida é uma antes e outra depois da faculdade. Porque me abriu um universo de possibilidades e me fez ser outra pessoa, né? Até de referências, do que eu vejo, do que eu escuto, da onde eu procuro as coisas. Então, para mim foi muito maravilhoso, assim. Eu quis mesmo fazer uma coisa que me desse outras possibilidades dentro da arte, sabe? E eu sou muito feliz por isso. Tanto que eu comecei a escrever na faculdade, né? Escrever para websérie, para cinema. E aí, logo depois, quando eu comecei no teatro musical, que foi... eu tinha 20 anos, no Despertar da Primavera. Eu comecei a falar, nossa, que bacana o teatro musical. O Despertar da Primavera é um marco, eu acho, no teatro musical brasileiro. Porque as pessoas começaram, os adolescentes começaram a ir a teatro musical e se empolgar para fazer teatro musical. Muitos narram isso depois do Despertar da Primavera, que foi realmente muito importante, assim. E de lá eu comecei a falar, nossa, que bacana o teatro, né? O teatro musical e tal, eu sempre gostei, porque junta, né, tudo que eu gosto de fazer, né? Teatro, música. E pensei, cara, seria bacana começar a escrever para teatro musical. Até chegar o Por Elas, né? Na minha vida e tal. Então, amo fazer teatro musical da Broadway, gosto. Mas eu acho muito legal fazer teatro musical brasileiro, porque a gente consegue dar nossa cara. E mesmo quando a gente traz os musicais americanos, a gente tenta, de alguma maneira, ou seja na versão, seja na encenação, botar um pouco do nosso universo aqui, né? Ou que faça sentido fazer aqui. Eu, como produtora, não vejo muito sentido em fazer algumas peças aqui. Eu acho que tem que ter também a ver com o que a gente vive, sabe? Então, é meio isso, assim. Eu comecei desde nova e eu acho que isso foi muito bacana pra mim. Muita gente fala, você não acha que você perdeu um pouco da sua juventude ou da sua infância? Não, porque meus pais eram muito tranquilos, a gente gravava muito pouco por ser criança, já tem uma legislação trabalhista há muito tempo em relação às crianças. E eu sempre estudando, né, não deixava, nunca repetir, né, enfim, claro que quando peguei novelas tive que ficar lá e cá, mas eu acho que me fez um ser humano melhor, conviver no ambiente de trabalho desde pequeno e saber como respeitar as pessoas e como saber me portar. Eu acho que eu sou uma profissional que eu tenho muito mais pé no chão, eu tento não deixar o meu ego inflar a ponto, sabe? Como eu já tô nessa trajetória há um tempo, nada eu não fico, deslumbrada, assim, meu Deus, sabe? Isso não acontece muito comigo e eu sou grata porque eu acho que essa minha trajetória me fez ser um pouco mais seu trabalho, seu ofício. E a gente vê isso no resultado, né? Pra gente, enquanto público, fica muito claro esses cuidados, fica muito claro essa sua jornada quando você coloca no palco, né? Ai, que bom. Quando você produz, principalmente a área do cinema, eu acho que é uma que fica muito clara nessa questão até de como colocar o seu espetáculo no mundo, mas divulgá-lo, vendê-lo, que às vezes é uma grande dificuldade que a gente vê, que algumas produções têm, e a gente vê essa diferença nas suas, que tem esse olhar que talvez o cinema traga e que a gente ainda pene um pouco no teatro e nas faculdades de teatro para trazer, né? Sim. Que legal ouvir isso. É bem bacana. Bom, e agora chegou a sua vez. Né? Nossa, tá tudo bem, tá vendo? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Então vamos lá. Você também tem uma veia de dança. Vocês sabiam que a Nayara é certificada pela Unesco no Conselho Internacional de Dança? Olha, isso pra mim. Chique, Pra mim é uma surpresa. Eu ia falar, não é uma veia, não é só uma veia, é o corpo inteiro. Eu inteira. Que coisa maravilhosa. Sim, eu tenho, assim, uma longa história com a dança, na verdade. É minha primeira arte. Eu sempre dancei. Minha mãe disse que quando eu tinha 1 ano de idade, eu virava o balde, subia em cima e fazia todo mundo me assistir. Fazia todo mundo sentar e o balde era o palquinho, né? Eu tava dançando. E, enfim, comecei balé com 9 anos. E fui assim a vida toda. Com 15 anos, eu fiz a audição pro balé da Argentina para um intercâmbio de 1 mês. E aí passei, eram 3 bolsas. E aí eu peguei uma das bolsas. Mas aí eu era muito nova e aí eles ficaram com medo de dar a
algum problema com a escola, e aí minha bolsa acabou sendo passada para outra pessoa, mais velha. E aí, logo depois disso, a minha escola estava passando por esse processo de se tornar um membro do CID Unesco. Porque tinha uma professora que ela dançou no balé da Alemanha, então ela veio com esse contato para, enfim, deixar a escola mais profissional e tudo mais. E aí as meninas que já estavam dançando no avançado também conseguiram passar por esse processo e foram aprovadas para fazerem parte do conselho. Então não sou apenas certificada pelo CID Unesco, mas também sou membra da CID Unesco, Que massa! Conselho Internacional de Dança. Então, aí depois disso eu entrei numa companhia, né? E eu fui bailarina real de companhia, assim, de ter 6 horas de trabalho por dia, sabe? Essa coisa bem profissional mesmo da dança. E parece que a minha vida na dança é uma outra vida. É muito louco, porque eu desde criança, assim, vivia de meia calça e coque. Ia pra escola já com colã, meia calça por baixo. Cresci, assim, nesse contexto de teatro também, né? Eu morava praticamente na minha escola de dança e logo depois na companhia, né? Também, assim, né? Eu era sempre a mais novinha da turma, né? Convivendo sempre com adultos em viagens de competição e de espetáculos. Então é isso. E às vezes eu paro pra pensar, assim, eu falo, caramba, nem parece que eu... Não sei se vocês têm essa sensação também, né? Parece porque é um outro universo. A dança é um universo à parte, assim, é muito diferente do teatro musical. E eu falo, nossa, eu vivi isso mesmo. É louco, parece uma outra vida, entendeu? Eu falo que a nossa vida é de temporadas, né? É quase isso. Temporada 1 eu tava X lugar fazendo tal coisa. Temporada 2... Exato, É é tipo muito isso. E eu sou muito grata, assim, a Deus, porque apesar de não ter tido muito acesso por um contexto familiar também, né, de, enfim, uma família humilde e também por ser do interior, onde teatro musical lá é uma coisa de filme. Quando era criança, eu pensava que não existia, que era uma coisa de cinema. Eu via no filme e não... Como assim as pessoas trabalham com isso? E aí, enfim, por esse contexto mesmo de acesso, eu não tive muito acesso a muitas modalidades de dança também. Os meus pais, eles fizeram tudo o que podia e que não podiam para investir no balé, que era o que eu amava, meu primeiro amor, assim. E aí, dentro disso, assim, com a minha desenvoltura e a minha dedicação àquilo, né, muitas portas foram se abrindo para mim. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. Quando eu entrei na companhia, eu tive acesso também a danças brasileiras, o jazz, o contemporâneo, né? Eu tive uma coreógrafa italiana, ela veio para o Brasil para coreografar um balé contemporâneo. E dentro da companhia, ela fez uma audição para ver quem iria fazer parte desse espetáculo. E era o meu primeiro ano lá, eu tinha acabado de entrar e acabei pegando solista. Então, já tive muita visibilidade dentro, nunca tinha tido contato com o contemporâneo. E fiz a audição e peguei solista, então ali foi me abrindo outras portas, entendeu? E aí depois, em 2019, que eu acabei fazendo uma audição para entrar em um musical que já estava acontecendo, para cobrir uma outra bailarina. E aí nisso que eu encontrei o teatro musical. Parece que eu encontrei o teatro musical meio na esquina, assim. Tropecei nele e acabou tudo muito certo. E rolou, deu match. Deu match. Deu então, muito match. Então, eu sou muito grata a Deus mesmo, porque eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade que eu tive. Eu conheço muitas pessoas que vieram de onde eu vim, e nem todo mundo consegue chegar onde eu cheguei e ter o caminho que eu estou ainda traçando, né? Porque eu ainda sou um neném. Então eu sou grata, porque, sabe, enfim, Deus foi me dando essas oportunidades e eu fico assim boba, sabe? Com isso. Enfim, é isso. Deixa eu Por mim, a gente tem 4 horas, 5 horas de programa. Gente, eu não me importo. O produtor e o nosso diretor talvez vão nos matar. Mas eu, por mim, tô tranquila. Traz um cafezinho e a gente continua. a gente vai longe. Não é? Bom, terminamos a nossa primeira rodada. Vamos para mais uma, porque a gente tem muitas curiosidades. Temos que selecionar. Mas eu acho que dá pra gente fazer mais uma de cada uma. Então voltamos a você, Larissa. Vamos lá. E a gente falou um pouquinho da sua carreira com a dança, e aí você já começou a falar um pouquinho sobre como o teatro musical chegou, faculdade, não sei o que lá. Mas a gente contou lá na nossa apresentação sobre você um pouquinho sobre boate, sobre... E é verdade, vocês sabiam que o seu primeiro musical
profissional, ele foi às frenéticas? Exatamente, o Frenético Dancing Days, lá em 2018, Ah, com a Débora Cook. com a Débora Coker. Menina, Eu tô amando a reação da Eline. Chocada! Eu fazia leiloca, assim, foi um presentaço. Não faz sentido. pessoa. O Leco Eu adoro essas reações, assim, que um monte de gente. Nossa, então eu te assisti. E fica. Era você? Mas eu tive, juro por Deus, eu tive a mesma reação no Dom Casmurro agora, que a gente assistiu. Eu falei, ué, mas Eu acho que. tá tudo! Isso foi muito louco, porque quando eu saí de Fortaleza, é assim. Lá em Fortaleza, quando eu entrei na faculdade de teatro, tinha o Glauber Souza, que ele tinha um grupo chamado Ais de Teatro, que foi o meu contato, de fato, com o musical. Eu já gostava, mas eu não sabia onde, o que fazer e tal, não sei o que, apesar da cena em Fortaleza ser grande, mas não se compara a São Paulo, né? São Sim. Paulo é o maior polo cultural que a gente tem no país. E aí eu comecei a fazer teatro musical com eles, enfim, do jeito que dava e tal. Fizemos coisas belíssimas. E aí, quando eu resolvi mudar de Fortaleza, eu já vim pro Rio. Eu já fui pro Rio, né? E lá no Rio, eu comecei a mandar para vários lugares. Eu considerava que meu currículo era bom. Poxa, eu era graduada em arte cênica, já tinha feito várias coisas. Já tinha um prêmio de melhor atriz, era um balaio lá em Fortaleza. Ganho com musical e tal. Não, acho que eu tenho um currículo bom. Eu não ia chamada para audição. Isso me desesperou. Aí eu vou embora do Rio, porque eu não consigo trabalho, eu vou para São Paulo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, teve uma audição para o Frenético Dancing Days, eu mandei o meu material daqui de São Paulo para fazer a audição no Rio e passei. Olha que ironia! Tipo, eu tive que mudar de lá, e aí passei. E assim, eu fui para essa audição completamente... Eu fui porque assim... Vamos ver qual é, Vamos né? ver qual é. E na época eu tava com um namorado que ele falou assim, vai, você não tá podendo escolher muito, assim, nesse lugar de tipo, cara, eu não vou passar, eu já fui com essa mentalidade, eu não vou passar, vou só gastar dinheiro à toa. Fui e passei, e fiquei assim, nossa, não tô nem acreditando. E ainda mais quando falou assim, com a Débora Coker e tal, não sei o que, foi o primeiro musical que ela dirigiu. Sim. Eu pensei assim, pronto, ela vai só querer, talvez, bailarinas e tal. Eu nunca tinha tido contato com balé. Tipo, a primeira aula de balé que eu fiz, eu tinha 27 anos, gente. Então, assim, lascou pra mim, né? E agora? Mas não, deu tudo certo, assim, eu me encaixei no perfil que eles precisavam. Eu fazia leiloca, era titular. Eu já peguei o papel titular da leiloca. Fiquei muito feliz, foi uma produção, assim, que me abriu muitas portas, conheci uma galera. Foi muito bacana trabalhar com todo mundo, com a Débora Coker, com todo mundo do elenco. A produção Joana Mota, né? foi da Joana. Então, assim, e essa experiência no Rio foi um musical que eu lembro que a gente começou a ensaiar, tipo, em junho, para estrear em agosto e terminar a temporada em outubro. Gente, o negócio durou, tipo, 1 ano e meio. Foi uma temporada super. Foi longuíssimo, assim. A gente passou mais de 6 meses no Rio, viemos para São Paulo. Inclusive, a gente estreou em São Paulo no dia do meu aniversário, dia 13 de março, que eu fiquei assim, gente, parece Pisciana. pisciana. Olha só. Esse quadro agora é as coisas que a gente nem imagina. Quadro astrologia. Pisciana, nascida no dia 13 de março, numa sexta-feira 13. Vou ler meu mapa. Não leio meu mapa. É muito Vamos esquecer, astrologia esqueceu. E aí que fizemos o Frenético Dancing Days, foi um sucesso. Foi um sucesso. A gente fez lá no Village Mall, lá na Barra, assim. Eu vi lá no Village Mall. Era uma delícia, porque assim, era de caravana, sabe? As pessoas iam com aqueles boás e tudo mais. Nossa, que delícia. E era uma festa, era uma boate, assim, pro final. Gente, imagina que no segundo ato entrava um viado, o bicho, o animal com os chifres, assim. Aquilo era Absurdo. E assim, era lindo e tinha uma energia, mesmo naqueles dias que a gente tá mais cansada e tal, mas quando começava o espetáculo, te dava uma energia, assim, que você... A gente saía assim do teatro, porque era muito feliz. Então foi muito gostoso fazer. Voltamos pro Rio, fizemos turnê Nordeste, Sudeste, fomos pro Sul também. Legal. Então, assim, foi uma coisa que Durou. durou e que me trouxe muita experiência. Foi aí que eu conheci muita gente
E aí eu já entrei no Dona Ivone Lara. Tipo, o Frenético Dancing Days terminou num domingo. Na segunda, eu já estava ensaiando Dona Ivone Lara. Assim, que o produtor me viu e falou assim, a gente vai... Eles tinham montado no Rio e iam pra São Paulo. E aí falou, precisamos de uma pessoa como você, topo. Então bora. E foi tipo isso, assim. Então foi... Esse primeiro musical em 2018 foi o que startou aqui, né? Exatamente. E tinha um som maravilhoso, lembro muito do som do Dancing Days. Assim, Sim. batia na gente, parecia que tava realmente no live. E músicas que pegavam em todo mundo, assim. Tanto músicas nacionais quanto músicas internacionais, que você fala assim, gente, como eu amo isso. Eu nem sabia que eu amava tanto todas essas músicas e todos esses momentos. Claro que, por exemplo, a história se passa muito antes de eu, né? Mas... Não sei, tá no sangue, assim, tá no inconsciente coletivo, nesse universo que todos nós fazemos parte, que a gente se sente parte daquilo. E quando começa a viver, fala, eu gosto disso, que legal. Então, representatividade, tinha muita. Tinha representatividade. E o Dancing Days também, ele me trouxe uma coisa, assim, uma experiência incrível, que eles tinham me chamado, não oficialmente, pra ser cover da... Bacana, sou ótima com nomes, hein, gente? Enfim, esqueci o nome da personagem. Enfim, de uma das personagens do quinteto ali, titulado do Nelson Mota, porque a história era o Nelson junto com os amigos quando eles criaram, né, as Frenéticas. E aí, eles tinham me chamado pra fazer a cover da Ariane, que eu esqueci. A Ariane é atriz, tá, gente? Esqueci o nome da personagem, enfim. Sempre que uma coisa assim, não oficial. Larissa, se tu puder estudar e tal, não sei o que, E aí, na época, eu nem liguei tanto. Não, deixa eu ficar aqui e tal. Falei logo e tal, beleza. E aí, que a Ariane ficou doente, do nada. Era um domingo. A produção me liga meio-dia. Tipo assim, Lari, pelo amor de Deus. É hoje. Tu sabe alguma coisa da personagem e tal, não sei o quê? Porque a Ariane tá doente, tá no hospital e tal, não sei o quê. E se você não conseguir fazer, a gente vai ter que cancelar o espetáculo. Na hora, dor de barriga, vontade de banheiro, caos, a perna tremia. Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus do céu! E agora? Sendo que ao mesmo tempo aquela vontade, apesar da dor de barriga, aquela vontade assim... Deixa eu ir nessa, deixa eu ver o que vai acontecer. Aí a produção marcou o ensaio, tipo assim, eu acho que era 2h da tarde no teatro. Tinha que resolver em meia hora, tipo, só passa assim, só entende o palco e tal, não sei o quê, e faz o que você souber. Gente, eu fiz o espetáculo e muita coisa eu nem sabia que eu sabia. E que eu fiz o negócio inteiro. Eu fiquei assim, ó. Não é que... E aquilo foi bom, porque sempre que... das muitas experiências que o Dancing me trouxe, sempre que eu tô em pânico com alguma coisa, eu lembro desse momento de... Vai dar tudo certo. Eu consegui aprender o espetáculo ali em 2 horas, assim. Beleza que eu já tava, né, acostumada, mas eu fiz... Vai. E foi. Só vai, né? Porque a nossa vida de artista é muito isso, da gente... Ter a segurança, né, amiga? Em si. Ter a segurança em si, entender que essas coisas podem acontecer, mas entender principalmente que o teatro é coletivo e todo mundo tá com a gente. E a mágica se faz. Acontece. Claro, depende-se de muitas coisas. Claro que, por exemplo, não é um plot que você teria que voar, que precisaria de uma coisa técnica mais apurada, mais refinada nesse lugar. Mas muitas vezes acontece muito isso no teatro e dos atores falarem assim, poxa, não, vamos. Vamos que os deuses do teatro ajudam. Muito parecida com o Nala também. Depois a gente vai chegar. Mas acontece, é muito louco. É muito louco, assim. Então foi uma coisa bem legal. O espetáculo aconteceu, a Ariane ficou bem. Eu fui lá, fiz um negócio e aí depois virei a cover oficial do negócio, assim. Depois que eu tinha estreado. Aí lá, depois dessa, a gente tem experiência assim também como elas, né? Então é isso. Então enfim, foi um musical que me startou aqui no Sudeste e que me trouxe experiências maravilhosas, assim. Tenho um carinho gigantesco por esse espetáculo, por esse projeto, por todo mundo que participou. Muito bem, então acertamos mais uma com várias curiosidades. Nossa, eu gosto várias. assim. Muita gente caiu na ficha em casa. Era eu, gente. É porque o currículo é muito extenso, então a gente tem que ir. Fica difícil, mas maravilhoso. E agora vamos pra você, então. Vamos lá. Vamos pra nossa segunda curiosidade. Essa aqui eu gosto bastante. Você já falou um pouquinho, mas
Eu acho que é interessante. Por quê? Eu quero saber como é que você fez isso. Por quê? Ai, meu Deus. E qual foi a sua reação para tudo isso, né? Você é uma das poucas atrizes que nós temos que esteve simultaneamente no ar em 3 emissoras. Ixi, Eita, isso. Vamos estar conversando. aconteceu. Quando você estava na Bandeirantes, na Globo e na Record ao mesmíssimo tempo. Dona de tudo! Não é? Gente, que maravilha. Como que ela fez? Cara, que loucura, né? E Que contrato foi esse? é um contrato imenso, tô brincando. Cara, teve reprise, né? De Floribela. Ao mesmo tempo que... Onde que eu tava? No outro. Na Globo e na Record. Ah, é. Ao mesmo tempo que tava passando também, eu acho que uma reprise na Record. Não. Eu tava... Ai, gente. Eu Na tava em Record você Floribela. estava... É, eu tava em Floribela, tava fazendo a primeira parte de Gênesis, a Torre de Babel de Gênesis. Uma personagem bem do mal, bem... Eles adoram botar nesses personagens. Bem manipuladora. E tava passando a reprise de A Força do Querer, não era isso? Isso. Na Globo também, uma outra personagem que não valia nada. E foi muito, cara, foi muito legal, sabia? Porque eu tenho um carinho muito grande por todos esses projetos, assim. Floribela foi, né, um divisor de águas na minha vida, porque a gente fez show, a gente fez, né? Foi um boom Foi um gigantesco. boom. Eu era uma grande fã, inclusive. Eu amava. amava. Floribela foi um boom, e tinha o sapato da Flor, e a gente ia pra Bienal do Livro, a gente não conseguia entrar na Bienal do Livro, era uma loucura, gente, era uma febre. E uma coisa que eu acho fantástico, porque isso é uma produção brasileira. Brasileira. Porque a gente estava totalmente. acostumado com essas franquias que eram boom para os jovens, mas foi pelo menos para mim, que não peguei o boom de Tititas, por exemplo, foi o primeiro Sim, foi boom um em que eu boom. me vi representada na tela e falei, Sim. tem a minha língua aqui. Aham. As pessoas amavam. E aí, Floribela teve essa reprise na Band, que as pessoas pediam há muito tempo e nunca acontecia, então rolou. E Gênesis foi uma... Era uma série, depois se estendeu, mas era uma série, e que foi muito bem filmada, né? Gênesis, a gente tinha uma equipe maravilhosa, e eu fiz a parte da Torre de Babel. Então, eu amo todos os atores que eu conheci em Gênesis, assim. Era uma galera... A Chica virou minha amiga pessoal, assim. Chica Queiroz, eu acho ela uma grande atriz. E a gente fazia meio paz, assim. Eu era meio que fazia o que ela me mandava, né? As bruxarias lá. Enfim, e foi muito especial, porque foi muito bem cuidado, Gênesis, assim. E era um personagem muito bacana. E A Força do Querer eu amei, porque... Eu fiquei um mês em Manaus, né? A gente... Um mês em Um mês em Manaus? Manaus, filmando. Eu tô adorando que vocês duas são muito boas. Um mês em Manaus. E a gente filmava numa comunidade ribeirinha que se chama Acajatuba. E eu fui muito bem recebida lá. A gente fazia 3 horas de barco para ir para voltar todos os dias. A gente ficou um mês trabalhando lá. E maravilhoso, eu conheci pessoas incríveis em Acajatuba, eu fui muito bem recebida. Eu gosto muito do Nordeste, eu já falei isso pra Lara, eu digo que eu acho que, assim, eu não acredito em outras vidas, né? Acredito que a gente tem só essa vida. Mas eu falo que talvez eu tenha nascido lá e me buscaram lá, minha mãe me buscou no Nordeste, sabe? Porque eu tenho uma paixão realmente, e eu já fiz algumas personagens, né? Essa personagem era de Belém do Pará, mas a gente acabou filmando em Manaus. E eu fazia o trio ali, né, com a Isis e com o Marco Pigossi, nessa primeira parte da novela, que a gente meio que disputava o cara. E foi muito bacana, porque uma direção maravilhosa, equipe, mas estar em Manaus com a galera de Acajatuba, eu acho que fez toda a diferença, assim. E todos os atores de Manaus viraram meus amigos, né, assim, a gente ficou muito próximo, eu adorei conhecer pessoas de lá, atores de lá que também faziam parte da Força do Querer. E foi uma novela que fez muito sucesso, né? E poder ver a reprise, eu estava no Nordeste quando começou, eu estava com o Beto em Maceió, e foi quando estreou a reprise de A Força do Querer. E eu lembro da gente no quarto assim, ai, que máximo, a gente tá aqui. A gente está em Maceió e assistindo. E foi uma novela que me trouxe muitas coisas boas, assim. Que me abriu também muitas outras portas
Então, eu acho uma honra poder, como atriz, fico emocionada, porque a gente sabe que a nossa trajetória é tão batalhada e tão... e são oportunidades realmente que poucas pessoas têm, né? Tanta gente maravilhosa e talentosa, né? Tá em cartaz, né? Não é teatro, mas estar ao mesmo tempo, simultaneamente, em 3 emissoras, eu acho um grande presente do universo, de falar, é isso mesmo, né? Porque às vezes a gente fica, nossa, caramba, poxa, é isso mesmo, né? Eu acho que ao longo da nossa trajetória a gente se questiona muito. E eu acho que Deus manda esses sinais, assim, tipo, olha aí, você em 3 emissoras ao mesmo tempo, em produtos que foram muito bem, né? Produtos que foram de muito sucesso. Então, eu sou muito grata. E eu fiquei muito feliz na época. Eu nem tinha me atentado, mas alguém falou, você não tem ideia de você tá em 3 emissoras simultâneas? Eu falei, meu Deus. Isso é um feito, né? Que loucura, que coisa boa. Isso. Não, e só um uma parênteses. alegria. É legal programas assim, porque muitas coisas, de tanto da correria, a gente vai fazendo, e nem vai lembrando. Não vai A gente lembrando, se não dá por não ter conta, carreira, mas Caraca, olha essa isso, caminhada. sempre esse padrão na luta, na correria, do fazer, que às vezes Corre. esquece. De tipo, nossa, eu tava. Então é bom esses É momentos. muito legal. E é uma reafirmação, como você falou, a gente mesmo. Que às vezes para e fala, será que eu tô louca? Será que eu tô muito no caminho errado? Tem que parar e dá um fazer descanso, ADM, assim. não sei. Aí a gente fala, não, a gente tá no caminho certo, é isso. Que isso, é nosso prazer poder fazer isso e trazer. Isso é muito legal. Essas lembranças. Eu amo. Maravilhoso. E eu acho também, Eline, voltando só um pouquinho, que pra gente, enquanto público, também foi muito interessante, porque são 3 Elines, 3 momentos Totalmente diferentes. diferente. Então, você tava no canal e você via uma Eline, no outro, outra, e isso também você passa pra gente no palco, né? Que Então, a massa. sua versatilidade nessas produções. Isso é muito legal, sabe, você falar, porque eu digo que como atriz, eu gosto muito de personagens que são bem diferentes de mim, assim, que não tem muito o meu DNA. Eu procuro e, assim, graças a Deus tive a oportunidade de fazer personagens que são muito distantes de quem eu sou. Então isso é muito legal, porque, por exemplo, nesse caso eu tava em 3 vilãs, né? Mas são completamente Completamente diferentes, não tem nada a diferentes. ver. Isso é muito legal de ver. E da gente ver depois de um tempo também. Por rever Floribela, pra mim, foi um mergulho na minha adolescência. Eu tinha 15, 16 anos quando eu fiz Floribela. Eu tava assim, né? Primeiro namoro, meu primeiro namorado, sabe? Eu lembrei de muitas coisas que também foram construindo quem eu sou. Então foi muito bacana. Foi bem legal. Bem legal. Muito bom, acertamos mais uma, acertamos bem, estamos muito bem. E agora chegamos à sua última. Que eu vou fazer uma coisa, eu vou juntar 2. Tá Show. Porque eu acho que elas têm tudo junto. Vocês sabiam, e é verdade, que você, Nayara, começou a sua carreira em musicais, por acaso, em Radassa. Isso. E aí eu já engato com o Forbes Under 30. Isso. Na verdade, nossa, é muito engraçado, assim, essa minha vida na arte, porque nunca é convencional. Tipo, eu vou lá, faço uma audição, pá. Sempre acontecem coisas muito diferentes. Em 2019, eu fiz essa audição pra Radassa. Eu tinha acabado de fazer 18, como eu falei, eu não sabia o que era teatro musical. Eu vi um post no Facebook e um amigo me mandou depois pelo WhatsApp. Aí eu falei assim, vou mandar. Tipo, fiz um vídeo assim, em casa, nem sabia como fazer. Mandei e passei pro presencial. Aí vim pra São Paulo, primeira vez, meus pais vieram junto, daquela coisa assim, menino do interior vendo, meu Deus. E aí fiz a audição do Radassa naquele dia. No final da audição, a produtora já pediu pra eu chamá-la no WhatsApp. Aí eu mandei um oizinho lá, aí ela pediu pra eu voltar, isso numa quinta-feira. Ela me mandou na quinta-feira à noite. Você consegue voltar aqui na sexta-feira? Tipo, 2 horas da tarde, assim. Falei, meu Deus, aí vai a família toda do interior de novo. Voltar pra São Paulo. E aí, lá ela me falou que eu tinha feito teste pra Radassa, passei, mas que eles me queriam muito pro Azusa. O Azusa que já tava acontecendo, já tava em cartaz. Porque uma bailarina ia sair e eles precisavam de mim. E aí foi nisso, eu atirei um e acertei outro. Aí na outra semana eu já estreiei no Azusa. Eles queriam que eu, como eu falei, na sexta, eles me falaram isso. No sábado eles queriam que eu já estreasse. Tudo Então, eu bom. sou acostumada com estreias assim, loucas, entendeu? E eu falei, não, tô na faculdade, nutrição, tava fazendo nutrição, gente, nessa época.
E, enfim, trabalhava tudo em Limeira. Aí fui pra Limeira só pra trancar a faculdade, terminar tudo lá que eu tinha que fazer. E já voltei no outro final de semana e pra essa vida, assim. Tipo, deixei tudo que eu tinha lá em Limeira e vim pra São Paulo. E aí estreiei no Rua Azusa, que foi tava com o Thiago Dias, inclusive, como coreógrafo. Ele me passou tudo, assim, no dia. E eu entrei, fiz. E foi uma loucura, mas deu tudo certo. E depois, eu fiquei 4 anos no Rua Azusa, né? Nesse tempo, foi uma temporada bem longa também, fazendo turnê, né? Pelo Rio, pelo Sul. E um imenso sucesso. Maravilhoso. Sim, foi uma loucura, assim, uma época sem patrocínio e foi um acontecimento, né? Um fenômeno. E aí eu consegui fazer Radassa também. A gente fazia turnê de Rua Azusa e Radassa estava em cartaz lá No Teatro Teatro Lissi. Lissi, isso, em São Paulo. Então eu fazia 2 peças, na verdade mais que 2 peças, porque eu também fazia outras peças que eram itinerantes, que apresentavam em praça, escola, igreja. Então eu fazia essas peças também, tudo da companhia em si. Fazia os outros infantis também, então era uma época que eu tava assim... Qual é o texto mesmo? Qual é o texto? Exatamente, uma loucura, assim, propostas totalmente diferentes, né? Radassa e Rua Azusa são temáticas diferentes. E, enfim, foi isso. Então comecei aí, no Radassa e também no Azusa, foi. Não, Gente, eu eu tô- amei que ela fez audição pro Radassa, mas entrou no Rua E depois eu fiz Radassa também. E depois, E foi legal que, assim, a minha trajetória com Radassa e Azusa foi muito legal, assim, porque, como eu falei, eu encontrei o teatro musical por acaso. Lembro que quando eu era criança, uma amiga me perguntou, ela já sabia que eu gostava de cantar, todas as artes. Ela falou, se você tivesse que escolher entre cantar, dançar e atuar, o que você escolheria? Aí eu falei, eu faria um musical. Sem nem saber Uau! que existia teatro musical, porque eu via no filme. E aí depois, lá na frente, eu fui, enfim, ter essa oportunidade, né? Eu cantava na igreja e estudava dança. Teatro eu não tive contato, assim, nenhum. E aí, quando eu entrei nesse musical, o Azusa, como eu falei, foi pra cobrir uma bailarina, então eu só dançava, eu não cantava nada. Mas eu sou muito curiosa, eu sou observadora, então eu ficava observando o pessoal nossa, o pessoal de Azusa canta muito. Então eu ficava olhando, é assim que é? Eu ficava observando todo mundo assim, aí eles foram percebendo que eu cantava, né, e foram me dando alguns plots pequenos. Eu fui muito jogada no fogo também, assim, pelo diretor da companhia, e isso me fez crescer muito, assim, contribuiu muito pra artista que eu sou hoje, foram as vivências que eu tive no Unici, assim, de ir pra um lugar e pegando o texto na hora, assim, fui muito jogada no fogo e eu cresci muito, assim. E aí foi isso, ele me jogou muito no fogo. Em Rua Azusa, eu fiz todos os personagens. Como eu falei, foi uma temporada de 4 anos, né? Porque eu fiz outras peças, mas nunca deixei de fazer Azusa. Sempre estive em cartaz em Azusa. Então eu passei por todos os plots e terminei como protagonista. Eu encerrei meu tempo lá em 2022. Eu terminei Radassa, o Azusa e também eu ia sair da companhia, né? Tava sendo direcionada para outros, enfim, outra fase da vida, né? Sim. E aí, eu lembro que eu terminei a minha temporada em 2022 com a Miss Califórnia, que é uma das protagonistas. E, cara, eu comecei a pensar nessa trajetória. Eu comecei como bailarina, não cantava, né? E terminei como uma protagonista do show. Isso foi muito surreal pra mim, porque o Azusa fica nesse lugar especial. Foi meu primeiro musical, foi meu primeiro contato com esse mundo, assim. Então, foi muito especial pra mim fazer essa trajetória. E também Radassa, que eu fiz a audição. Acabei também, no meio da temporada, tendo que cobrir a protagonista, a Marcela, que é uma super amiga minha. Ela não é do meio do teatro musical, ela é mais cantora, assim, grave, mas tem as músicas dela, mas nesse show ela tava fazendo. E aí acabei sendo cover da protagonista. Então foi muito especial, assim, uma audição que eu fui fazer despretensiosamente, sem nem saber o que era, assim. E, pô, chegar nesse lugar, sabe? Gente, eu tô achando maravilhoso que vão ter várias figurinhas. A gente vai poder fazer várias figurinhas no WhatsApp. Eu já falei que o Foi tinha que lançar. Juro! Isso tinha que ter, isso eu já falei. Produção, vamos lançar um pacote de figurinhas do Foyer. Eu tô assim, a nossa já vai ter essa... Nossa, nutrição! Eu fiz um semestre de nutrição, gente. Que bom que foi só um, porque a gente vai fazer você. Maravilhosa. Doideira. Mas e aí, o seu caminho é isso, você fez um caminho longo, né?
por mais que seja num curto espaço de tempo, um caminho longo, passando por várias... E aí você foi parar no Forbes Under 30. Isso, esqueci dessa parte. Não esqueça. Ai, gente, até hoje eu não... Isso é maravilhoso, Porque amiga. assim, o Kaique, o diretor do Unici, ele que fez esse contato, porque a pessoal que organiza isso no Forbes, eu acho que eles têm pessoas de confiança em que eles perguntam, né? Eu preciso de uma Quem é? pessoa... Perguntaram pra ele, é uma mulher preta, né, que tá, enfim... Que Despontando aí, né? que tá na carreira, que tem destaque, né, na carreira artística. E aí o Kaique, que é o diretor dessa companhia, Unici, que me jogou muito nesses fogos, ele me indicou. E aí ele me mandou mensagem e tudo mais, falou, eu te indiquei pra sair da Forbes, né? E aí ele me falou, é uma revista e tudo mais, eu não sabia o que era Forbes. Não sabia. Aí eu falei, bom, é uma revista X e Forbes deve ser, não sei, o quadro, sabe, sei lá. Aí eu fui pesquisar no Google, joguei lá Forbes, aí uma capa assim com a Beyoncé na frente. Aí eu, mentira que eu vou sair da revista que a Beyoncé saiu. Não acredito. Foi muito, muito doido, assim. Aí eles, enfim, a pessoa responsável entrou em contato comigo, pediu aquela mini bio e tudo mais, perguntou o que é que eu pensava, né, pelos próximos passos, assim. E aí eu mandei tudo pra ela. E assim, não sei, eu ainda tava tão no início de tudo isso, que ela me perguntou os próximos passos, assim, e eu nem consegui, assim... Sim, mapear, né? Sintetizar, porque eu ainda não sabia muito bem quais seriam os próximos passos. Eu só tava vivendo, assim, tudo aquilo que tava acontecendo. E aí eu mandei lá pra ela as fotos também, aí depois foi muito legal, assim, muito emocionante chegar na banca. Aí eu fiquei esperando, né, a edição sair, aí quando saiu eu fui na banca, aí eu vi lá, foi muito legal me ver, sabe? Pô, me vendo numa revista, e nesse lugar. Depois eu fui ter a consciência do que é sair na Forbes Under 30. Tipo, eu saí com 21 anos na Forbes Under 30 por destaque artístico. E aí vem mais uma coisa que você falou aqui, sobre esses sinais que Deus manda. Porque no meio da nossa jornada, a gente para assim, mano, eu tô louca. Tipo, isso não é pra mim, não sei. E, cara, parando pra pensar aqui, sair na Forbes Under 30, com 21 anos, por destaque artístico. Uma revista conhecida internacionalmente, assim. Uma revista internacional, né? Cara, isso é muito doido. É uma coisa que reafirma a gente, né? E dá aquela impulsionada. Nos dias Total. meio zoados, você dá uma olhada e você fala, vamos, né? É isso, vamos. Assim, o que aconteceu foi a indicação de um diretor meu. Legal. E que baita indicação, hein? Foi, não foi qualquer coisa. Então acertamos tudo, estamos bem, com várias figurinhas aí do nosso álbum, por favor. Queremos, hein? Esse Queremos. pacote. E com isso, eu preciso dizer que a gente precisa sempre também enaltecer, como vocês trouxeram, pessoas que nos colocam nesse caminho e coisas que nos fazem chegar lá. E aqui no Foi Ele quem faz tudo acontecer e quem faz com que seja possível que a gente esteja aqui toda semana, converse com vocês e traga a história de vocês pra cá, é a Encanto Corp, nosso patrocinador. Que faz com que legal. tudo aconteça aqui, que tem esse carinho pelo nosso programa, pelo nosso conteúdo, que acredita na mensagem que a gente está passando e acredita na mensagem de vocês. Feito. E a Encanto Corp, para celebrar tudo isso, como é uma resolvedora de problemas, uma criadora de momentos mágicos, ela vai criar um momento agora com um presente para vocês. Nossa produção está entrando agora. Gente, que bag maravilhosa. Eu sou apaixonada. Gente, amei. É muito legal ganhar presente. É isso. A Encanto Corp já esteve no Bingo Rock, não é? Sim. Com a lojinha. Eles são especialistas também em criar esse tipo de experiência para o público. Eles fazem itens personalizados. Hoje eles estão na lojinha do Hairspray e também na lojinha lá no Rio, no Paralamas, no Vital. Mas eles fazem isso, criam momentos únicos e resolvem nossos problemas. Aquilo que a gente não vai conseguir dar conta, a gente liga para Encanto Corp e eles fazem. E ele trouxe um presente especial Benny para Brown, você. eu amo Benny Brown. Amo. Obrigada. Amei. Gente, eu acho que minha psicóloga me passou esse livro, inclusive. Eu tinha montado. Gente, eu amo o caderno. É o caderno da nossa coleção de música, se vocês puderem mostrar para aquela câmera ali. Gente, peraí, ó. Gente, olha que caderno lindo. Ele é todo pautado para que vocês
possam Maravilha. continuar o ofício e ter um gostinho do folheiro com vocês. Amei, gente. Ai, E com isso, a Amei. gente vai para o nosso próximo bloco. Eba! Amei, obrigada. Amei, muito obrigada. Amei. É lindo, né? E vamos então ao nosso primeiro sinal. Muito obrigada, produção. E agora a gente entra no nosso debate, naquele momento em que a gente vai falar mais sobre o espetáculo. O Por Elas, não é? Que está em curtíssima temporada. Então, corram, garanta seus ingressos. Teatro super bem localizado, para todo mundo ir. Mas falando nele, a gente tem várias coisas extremamente interessantes nesse espetáculo. Mas acho que a gente pode começar dizendo que é um espetáculo que homenageia grandes cantoras, tanto brasileiras quanto internacionais, né? Que é o que a gente falou de jogar o nosso tempero também. Mas isso tudo é costurado por histórias, né? Um jogo teatral de histórias. Como tudo isso acontece? Eu fiz esse texto como uma grande homenagem às mulheres da minha família. Eu venho de uma família de 6 mulheres, muito batalhadoras, cada uma com sua trajetória, brasileiras mesmo. Eu queria que tivesse essa cara de Brasil e essa diversidade que tem no Brasil, e essas histórias que se complementam e que você não sabe se a história é uma autoficção ou se não é. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu digo que eu não sou fofoqueira, mas eu sou curiosa. Então eu gosto de ouvir histórias de pessoas, histórias de amigas, histórias que eu já vivi, histórias de pessoas à minha volta. E eu fiz esse grande apanhado de histórias e eu queria muito um espetáculo que tivesse uma dramaturgia muito forte. Que as atrizes tivessem a oportunidade de fazer grandes textos, assim, textos que pudessem expressar a grandiosidade da história, início, meio e fim, com diversas sensações, com camadas, né? Então eu digo que sim, é um musical, mas eu acho que a música ela entra como mais pano de fundo. Eu acho que a história mesmo, o teatro, a dramaturgia vem na frente. E, enfim, 5 histórias de mulheres maravilhosas. Eu sou suspeita para falar, mas são histórias muito envolventes, histórias emocionantes. Tem humor também. E a gente fala muito sobre ancestralidade, sobre como as mulheres que vieram antes de nós abriram esses caminhos. Então, tem relação de mãe com filha, tem relação de vó, tem relação de amores, enfim. E eu acho que isso fica muito bacana no palco. A gente quis escolher um teatro um pouco menor para ter essa proximidade com o público. A gente tem tido reações maravilhosas. É uma curtíssima temporada, né? A gente está super feliz de estar conseguindo trazer esse espetáculo para São Paulo. A gente fez uma temporada no Rio que foi um sucesso, lá no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. A gente fez Minas também, fizemos apresentações em Brasília e agora São Paulo. Está sendo muito bacana ter esse abraço do público. Mas é isso, vocês têm que assistir porque é muito bonito. Eu acho que todo mundo se identifica com alguma parte da história, né? Homens vão e falam, né? Caramba, como foi bom ver isso. Como fala sobre também, né? Feminismo, enfim, o papel da mulher na sociedade. Eu falo que entre as histórias a gente tem pequenas esquetes, que é uma crítica bem, né? Bem assim, evidente à sociedade e como o papel da mulher ainda precisa de muito mais espaço. E eu quis também botar 90% da equipe feminina, de mulheres em lugares de destaque, direção musical, dramaturgia, enfim. Eu acho que a gente tem que abrir esses espaços pra gente. E eu fico muito feliz de ter, né? Eu nunca tinha trabalhado com a Lari, nem com a Nai. E foi uma grata surpresa, assim. Já tinha visto elas em cena, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar pertinho. E hoje aprendi muito sobre a história delas. Sem saber. E é uma delícia estar no palco, a gente se diverte, é muito gostoso. A gente teve um processo muito rápido, a gente teve uma semana aqui em São Paulo antes da estreia, assim, alguns ensaios só. Claro, tivemos encontros online e tudo, mas a gente se diverte muito em cena. E eu adoro estar nesse espetáculo, porque a gente basicamente não sai de cena, então a gente de fato assiste a história uma da outra. Assim. E eu fico muito emocionada diariamente, porque cada dia tem uma coisa diferente de cada história, que toca num lugar diferente. E as músicas são lindíssimas, são músicas que o grande público conhece, é uma grande homenagem às cantoras majoritariamente brasileiras, tem algumas internacionais também. Então, é um espetáculo de 1h30, então passa muito rápido. E a gente está muito feliz de fazer. Eu estou muito feliz de vocês estarem nesse projeto. A gente também. E a gente mais ainda. E uma coisa muito interessante desse espetáculo é porque
porque vocês estão falando de histórias de mulheres e vocês trazem para o palco mulheres completamente diferentes. Totalmente. Como tem sido para vocês isso, essa recepção? E mais estendendo um pouquinho a pergunta, são histórias que todas nós podemos passar, ou já passamos, ou conhecemos alguém que passou. Em que momento e como isso também toca vocês? Quer começar? Pode começar. Então, para mim foi um grato presente, Eline, porque realmente eu começo o espetáculo fazendo uma neta, né? E falando de lembrança, falando de ancestralidade, falando de ensinamentos, de muitas questões sensoriais, né? De tipo, poxa, a minha avó abordava isso daqui do sensorial e que aquilo ali, para além de um simples pano, existe tanta coisa envolvida. Existe o trabalho de uma pessoa que, através desse trabalho, me cobriu, me vestiu e que é uma pessoa que me trouxe ao mundo, né? Sei lá, da minha avó veio minha mãe, que veio eu. Então tem um veio energético ali, né? Muito forte através de um simples pano, por assim dizer. Sendo que aí depois também vai tendo outras personagens. Então, por exemplo, eu faço uma carioca no final da peça. Faço também ali, por uma brincadeira com a Marília Gabriela, assim, que aliás eu tomei um susto quando a Aline falou assim, quando eu vi, e eu vou ter que fazer uma imitação da Marília Gabriela, eu gelei novamente, perna gelada, vontade no banheiro, porque, meu Deus, eu nunca fiz uma imitação nesse lugar. Mas é legal porque, para mim, enquanto atriz, me traz muita versatilidade num lugar muito rápido, 7, 8, o que eu acho muito bacana enquanto exercício, né? A gente, enquanto ator, atriz, a gente é muito aquela base para se fazer vida a outras pessoas, né? Dar vida a outras pessoas. Então, eu acho muito legal iniciar a peça com toda essa ancestralidade, trazer esse lugar que é muito mais próximo a mim, né? Da minha região, do meu estado, do meu falar, do meu dizer, coisas que já me são muito familiares, mas que tem muito um toque de emoção e de lembrança, muito carregado emocionalmente. E aí, depois que passar para uma criança, para um menino, depois de passar para uma mulher que não tá nem aí, eu ia falar outra palavra. Eu ia falar outra palavra. Para uma mulher que não tá nem aí, que tipo, a pessoa tá falando dela, não tá nem aí. Marília Gabriela e uma carioca no final. Então eu acho isso muito legal no sentido de isso sempre me deixa presente dentro da história, atenta enquanto atriz. E enquanto espectadora da própria história, eu acho muito gostoso poder falar todas essas palavras que tanto que o texto nos proporciona, quanto ouvir minhas colegas de cena falando coisas que eu já passei ou que vou passar, né? E que você, a cada sessão, eu escuto de uma forma diferente. Nossa, isso que eu não tinha ouvido ontem. E que, uau, hoje me bateu de uma forma diferente. E eu acho isso fantástico do teatro, essa questão de eu poder sentir, de eu poder voltar diferente para casa, mudada, renovada, com outros entendimentos, ou então às vezes até refletindo, ou então até com raiva de alguma coisa de isso aconteceu, ou então com medo de, meu Deus, eu vou passar por isso. Por exemplo, eu estou falando com vocês agora e está me vindo muito o papel da Maria, que a Maria Bravo faz, né? Da Malu, que ontem mesmo, no espetáculo, eu estava falando, caraca, daqui a pouquinho eu tô aí. O tempo ele passa muito rápido. A gente pisca quando vê, passou 20 anos, passou 30 anos. E eu ontem, na sessão, eu me percebi assim, daqui a pouquinho eu tô nesse lugar. Eu confesso que me deu um medo, um pânico de... E agora? Que hoje eu sei que eu tô numa idade que eu nem tenho mais 20 aninhos, mas também não tenho 50, eu tô naquela coisa assim de... Sim. E aí, tudo isso veio. Tudo isso vem. E eu acho isso muito potente. Eu acho que isso também acaba... São temas, né? Os temas são bem fortes. E acaba passando para o público. Porque a gente tá lá. A gente está presente. Então, essa conexão com o público, ela é muito forte, ela é muito real. Então, ainda que esteja, sei lá, tá a hora da cena da Nayara com a mãe e tal,
a presença da gente em cena, eu acho que ajuda também a ter essa conexão com o público. Energeticamente também, né? Você põe uma egrégora do tipo, essa história agora. Essa história, É. exato. Então, eu acho que isso é muito potente. Nem sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que Muito mais do que ela. Maravilhosa. é muito potente. É muito potente, assim, nesse lugar. E para mim é muito bom, enquanto pessoa, enquanto mulher, de estar me experimentando e sentindo tudo isso, todas aquelas histórias ali. Ou eu já passei, ou vou passar, ou tô passando. Todas! E enquanto atriz, nesse lugar de uau! Eu tô fazendo isso aqui, daqui 5 minutos eu tô fazendo algo completamente diferente. Isso é muito gostoso. Isso é muito eu legal. amo isso, esse exercício de tá mudando. Porque a gente é assim. O Por Elas, ele tem esse fio que liga todas nós, né? Esse é um texto da Eline. E isso é muito real, porque o que a gente fala lá em cima daquele palco, né? Sobre essa conexão, sobre todas as mulheres estarem ligadas, como a Eline falou, energeticamente, também convivências. Todo mundo já mandou mensagem pra ex. Todo mundo já teve medo à noite na rua. Todas as mulheres, né, no caso. Então a gente, enfim, é conectada nas vivências. E aí, no palco, a gente tá justamente falando sobre isso, só que o mais legal pra mim é fora do palco. Como a Lari falou, artisticamente é um prato cheio. Porque é um exercício de estar vivo no palco, é um exercício de improviso até, né? Porque a gente joga o tempo todo. Porque tem dia que a plateia tá de um jeito, tem dia que tá do outro. E a gente... Cara, é muito louco, porque parece que o Por Elas a gente faz junto com a plateia. Então, quando a plateia muda, a energia também muda. Então, nosso jogo também muda. Nosso ritmo muda. Cara, e isso é muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso mesmo. Eu, pessoalmente, estou vivendo uma fase até de reconexão com a arte do Por Elas. Eu fico até emocionada em dizer isso. Mas sabe quando a gente sobe no palco pela primeira vez? Tipo, oh meu Deus, eu É porque eu acho que todo artista sabe o que sentiu no exato momento em que subiu no palco pela primeira vez. Eu lembro, com 9 anos na coxia, eu olhava pro palco e, cara, aquilo que eu senti, eu falava assim, esse é o meu lugar. Encontrei o meu lugar, eu preciso fazer isso pro resto da minha vida. E eu acho que na nossa caminhada, por aquilo que a gente conversou anteriormente, de faz, entra em um, entra o outro, e a gente não para nem pra apreciar a nossa caminhada. Poxa, eu fiz isso, fiz aquilo. A gente nem comemora mais os projetos em que a gente vai entrando, porque é tudo tão... E eu acho que eu tava nesse lugar, assim, de... E o palco é um dos meus lugares favoritos do mundo. E eu acho que, em algum momento da caminhada, eu perdi essa conexão com o meu eu artístico, né? Enfim, acho que o público não percebe, as pessoas não percebem, mas a gente sabe. E o Por Elas, ele resgatou isso em mim. Sabe, eu fico ansiosa, eu quero que chegue a sexta logo pra eu estar no teatro. E eu não sei nem explicar a plenitude que eu sinto fazendo Por Elas e estando lá com aquelas pessoas. Eu digo que a gente é muito conectada. Poxa, a gente ensaiou 1 semana, a gente tá em cartaz há 2 semanas. Mas parece que a gente já tá há anos, parece que a gente se conhece há uma vida. Nós temos energias muito parecidas. Sim. E os meus amigos que foram assistiram esse final de semana, eles falaram, como assim? Parece que vocês já estão juntos há muito tempo. E é uma conexão que eu não consigo nem explicar, assim. Então, pessoalmente, pra mim, artisticamente, como elas falaram anteriormente, é um dossiê, né? A gente consegue, tem camadas, a gente... Nossa, como atriz, eu tô muito feliz. Mas, pessoalmente, tem sido isso, assim, de me reconectar com a Nayara artista, sabe? Artista mesmo. Para além de nome, ou de status, ou de... O artista na sua forma mais genuína, que é o desejo de subir no palco e fazer, independente de tudo. Sim. Você vai ter uma pessoa, você não vai ter ninguém, você vai... Porque... Sim. E também eu acho que também tá nesse lugar de ensino para mim. Quando a Eline me chamou, eu fiquei assim, cara, como assim? Como ela pensou em mim? Eu sou a mais nova de carreira, de idade. Tipo assim, só tubarão grande no elenco. Eu fico assim, muito feliz. Sabe, eu fico muito feliz só de estar contracenando com elas, que são
referências pra mim, que eu sou fã de verdade, tanto que no nosso primeiro ensaio, eu até errei uma música, assim, uma coisa que já tava decorada porque eu tava nervosa, porque eu tava ao lado delas, entendeu? Então também é muito gostoso sentir isso, sabe? Tá nesse lugar de aprender. Eu fico o tempo todo, assim, olhando, e enquanto elas estão em cena, né? Além de estar ali, imersa na história, eu também fico, sabe, me deliciando com elas, com a desenvoltura artística, sabe? Com a performance artística delas, nesse lugar mesmo de aprender, de anotar, tipo assim, eu tô aqui pra aprender mesmo. E eu acho que eu também, acho que por elas tá fazendo parte da minha construção como mulher. Enfim, eu tenho 23 anos ainda. E eu acho que, sei lá, por elas tá vindo nesse lugar, assim, de me ensinar muita coisa, sabe? Mesmo porque eu estou com mulheres, enfim, maravilhosas que me ensinam muito, mas também tá fazendo parte da minha construção como mulher, como pessoa, de autoconhecimento, de me perceber dentro da sociedade, de perceber o meu lugar, de perceber o lugar onde eu tô hoje, de perceber os espaços em que eu posso ocupar e também de perceber essas falhas da sociedade, que eu acho que, não sei, às vezes até me passava batido, assim. Eu contei pra Eline, enfim, uma situação que eu vi no metrô de um abuso, assim, enfim, não vou nem abrir aqui, mas eu comecei a estar muito mais atenta a isso, por exemplo. Peraí, isso é um abuso. Isso, coisas que eu não percebia antes. Porque a gente vai, não sei, a nossa sociedade vão sendo inseridas coisas da nossa mente que a gente não tem noção de que é abuso. A gente não... Às vezes acontece até tantas vezes que a gente passa a ser normal. E não é Exato, normal, é esse o ponto. Passa a ser normal. Então tem me feito... Eu, como uma mulher jovem, eu preciso startar isso na minha mente para que eu possa ensinar as próximas gerações também e para que eu possa começar a partir de agora me colocar nesse lugar para que, como eu falei, as próximas gerações, enfim, para que possa ser melhor, para que possa ser diferente para as próximas, entendeu? Então, eu tenho aprendido isso, a me colocar, a entender o meu lugar, a perceber coisas que não são normais. A impor limites também, a impor limites, exatamente. Então, por elas tem sido assim, nossa, um tsunami assim, de coisas boas. Muito Mesmo. bem. E eu acho que por elas é um tsunami para todos, inclusive para nós, e até mais para nós, talvez, que estamos na plateia, que consumimos tudo isso. Mas eu acho que a gente precisa de um minutinho para nos recompor, não é? E com isso, então, a gente vai para o nosso próximo bloco. E vamos, então, ao nosso segundo sinal. E o segundo sinal é aquele momento em que as portas do teatro se abriram, a gente tem aquele cheirinho de pipoca invadindo, a gente tem as pessoas, né, tentando achar o seu lugar, mas já naquela expectativa, o que é que eu vou ver, onde é que, o que vai me tocar, o que não vai me tocar. E pra gente que tá no palco, é um momento de se concentrar, de começar, de dar aquela respirada. Vocês têm alguma coisa que vocês fazem que, se não fizer, não tem espetáculo? A gente, antes de abrir a cortina, a gente já tá sentada nas cadeiras, né? E ali é um lugar, eu não sei vocês, mas eu sinto um momento muito especial, porque é um momento que a gente se abraça, que a gente se Eu conecta. acho que a peça começa ali. A peça começa Sem ali. aquilo, não... A gente dá um beijo nos músicos, a gente se abraça, a gente ri, a gente fica olhando uma pra outra, a gente, ai meu Deus do céu. No domingo a gente fala, caraca, que exaustão, vambora, Red Bull, Red Bull. A gente se passa uma histórias aleatórias da energia. vida, curtas, e tira um tempinho pra olhar uma pra outra, assim. É. A gente sempre tem esse momento. Ninguém marcou isso, mas Mas aconteceu. acontece. A gente se olha. Eu acho que ali começa. Eu acho que coletivamente nesse espetáculo a gente faz isso, esse ritualzinho. E eu, particularmente, todo espetáculo, antes de eu começar, eu gosto de ir no palco, no centro do palco, num cantinho e colocar minha mão. Eu sempre gosto de fazer isso. E eu fiquei até bem feliz que a dona da Natália Timber falou lá no Bibi que ela fazia a mesma coisa. Eu não acredito! Porque eu gosto assim, de sentir essa conexão com a terra, com o chão, com o espaço. Acho que o fato de eu ser pisciana me permite eu ser mais Naíra nesse lugar.
de pedir permissão ao espaço, porque eu acho que o que a gente faz ele pode ser feito sem magia nenhuma, mas quando no teatro a gente faz com magia, é outra coisa, né? E a magia, a gente está falando de subjetividade, então de chegar no palco e sentir o espaço e pedir permissão de tipo assim, ó, por esse momento a gente vai contar essa história nesse espaço. Então, só pedir essa permissão. Então eu gosto de fazer isso. Então, no nosso tapete amarelo, eu sempre tenho um momento que eu vou lá e dá uma passada de mão no Pikachu. Que dá um ovo. Parece um ovo, assim. Aí eu vou, deixa eu voltar ali no ovo. Aí. Eu sempre faço isso no Dom Casmurro também. Enfim, eu sempre vou lá, coloco a mão e aí tiro, aí depois aí eu... Você sabe que o nosso pianista é o mesmo pianista dos últimos 5 anos. E nos últimos 5 anos ele entra de Pikachu num determinado momento. Ele chegou, ele viu e falou: se transformou o Pikachu em tapete. Reciclagem, meu querido. Essa é a produção. É isso. O planeta agradece. Muito maravilha. E agora também é a hora em que a gente quer encontrar vocês. Agora que a gente já teve um gostinho de Por Elas, como é que a gente faz pra assistir? Onde vocês estão? Até quando? Gente, é o seguinte, se a gente se emocionou aqui só falando do Por Elas, imagina o que acontece naquele palco e naquela plateia. Então a gente espera vocês só umas 2 semanas, até dia 24 de novembro, de sexta a domingo, lá no Teatro Nair Belo, no Shopping Frei Caneca. Falem os horários, meninos. Sexta-feira às 8 e sábado e domingo às 4. E eu não deixei nada pra você falar. Desculpa. Voltem, venham. Não. Só tem mais 6 sessões. Só 6 É o sessões. 3º andar lá do Shopping Frei Caneca. E quem sabe, né? Ó, eu já tô jogando aqui essa bomba pra Eline. Quem sabe ela estenda aí Porque toda eu não tô a temporada. sabendo lidar com o final da temporada. Nem nós. Eu não sei o que eu vou fazer, assim. Gente, eu preciso dessa peça. Não, Pro tá meu lindo, bem. tá lindo. E no final de semana termina rapidinho. Imagina, começa às 16 horas, 5h30. Você ainda vai no Você vai lá cinema, e- consegue assistir outra peça. Eu falei, Chora, isso- se diverte. Sabe o que é É uma maravilhoso? delícia. Quem gosta de ir a teatro à noite pode ir na sexta, que é 8 da noite. Que é 8 E da quem noite. gosta de teatro à tarde, vai no sábado e no domingo, que é 4 da tarde. É. Então, assim, tem pra todos os gostos, entendeu? Muito bem. E aí ele pode aproveitar também, ou correr pro Teatro Estúdio, não é? Ou trocar de andar Não, o Cássia está no Cássia estava no Claro Mais, mas terminou a temporada. Eu fiz não pode mais. Um fim de semana foi concomitante. Aí eu saía de lá e ia direto pro Cássia, que foi muito especial também. Ah, eu posso aproveitar? Com pra- certeza. Gente, olha só, de sexta a domingo no Por Elas, mas de segunda, terça e quarta no Dom Casmurro. Viemos aqui também, mas lá no Dom Casmurro Teatro Estúdio às 20 horas. Assim, não tem erro de horário, né? Todo dia Dá pra igual. fazer, não, todo Isso. dia tem um espetáculo pra ir, né? Exatamente. E quem estiver no Rio de Janeiro, o Rei do Rock está estreando no Teatro João Caetano com uma temporada lindíssima. A estreia agora dia 15 de novembro, vai até dia 8 de dezembro. Vocês não podem perder que Beto está arrasando. Com de preços Elvis. populares. Preços Exato. populares. Isso é mais Populares importante. real. A peça é maravilhosa, então não deixem de assistir. É isso. Se você quer saber mais também sobre o Rei do Rock, vem os programas anteriores que o Beto esteve aqui contando tudo sobre a produção. Inclusive foi muito legal, porque o Beto veio aqui antes de começar a produção. máximo! Ele já sabia que ia ter, ele deu uma palhinha do que ia acontecer. E depois ele voltou com o musical já em cartaz. Pra fomentar tudo isso. Então foi bem especial pra gente. Mas é isso, vamos encontrar vocês no Por Elas. Por elas. E como a gente encontra vocês pessoalmente? Se a gente quiser saber um pouquinho mais de toda essa carreira que a gente falou aqui, quiser dividir opiniões com vocês, enfim, como a gente acha? Bom, pelo Instagram é @venancio_nayara, com Y. O meu é @Eline mesmo, porque muitas pessoas me chamam de Aline, então botei Eline mesmo só pra garantir que é esse mesmo nome. Isso é maravilhoso. Já tem uma... O meu tá @Larissa_Carneiro. Tentei colocar tudo junto, mas já tinham outras. Igual, acho que igual a Nayara, Eu tive né? que trocar, colocar o sobrenome antes. Venancio_Nayara. Eu confesso que eu não gosto de ponto, underline, nada disso, mas foi o jeito, tá, gente? Então, Larissa_Carneiro. Achem a gente lá. Muito bem. E se você quiser saber mais sobre esse espetáculo, sobre outros, sobre a carreira das meninas, faz um negócio, corre lá no nosso site foyer.digital. Todas as informações sempre vão estar lá. Segue a gente também nas redes sociais, foyer.digital, em todas as redes.
Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário. Conta pra gente sua história. Quando for ao teatro assistir por elas, depois vem contar pra gente como foi a experiência, o que você achou, o que você mais gostou. Por favor, faz isso que a gente vai amar ler essas reações. E claro, não deixa de acessar também a nossa lojinha para vocês. Se vocês quiserem um pedacinho desse kit que as meninas receberam, corre lá no www.encantocorp.com.br/foyer e garanta o seu item também. Não esquece! E agora a gente fica por aqui. Agradeço imensamente a presença de vocês, meninas, e agora encontro vocês no teatro. Sim! Por favor. E com isso a gente vai ao nosso terceiro sinal. E cortamos.